Querido, ó, se você quer crescer, você precisa tomar decisões, tá? Então fica comigo porque essa semana nós vamos falar de uma das mulheres mais incríveis da Bíblia. Começa a série nova, vamos ter uma série inteira sobre Rainha Esther. A mais bela de todas as rainhas, a mais usada de todas as rainhas. Uma mulher que fez o seu povo ser salvo com sabedoria. Então tem muita coisa, eu estava com saudade de falar de Esther aqui, pedi para a nossa equipe me ajudar roteirizando aqui, então nós vamos iniciar hoje uma série, a semana inteira, falando sobre a coragem e os propósitos e a coragem de uma personagem bíblica inspiradora, que é a Rainha Esther. Então você já parou para pensar quantas oportunidades incríveis passam desapercebidas pela tua vida? Quantas coisas memoráveis que Deus tem para você, mas não avançam. Hoje nós vamos mergulhar numa das histórias mais inusitadas da Bíblia, mais improváveis, e uma mulher que soube fazer de uma situação improvável uma oportunidade que não beneficiou só ela, mas toda a sua família, todo o seu povo, toda a sua geração. Quantas oportunidades podem estar passando à frente do teu nariz que não tem a ver só com você, mas tem a ver com todos aqueles que estão próximos a você, que caminham com você, que convivem com você. Para isso nós vamos usar o exemplo da linda, poderosa, maravilhosa Rainha Esther. Quero conhecê-la na glória, viu, produção? Tem pessoas que, se a gente puder mesmo, de fato, chegar lá e falar assim, eu quero, cadê você? Ela é uma delas. Com certeza. Então vamos lá. Dê uma lida aí, vamos ler 8 versículos. Esther capítulo 2, do 1 ao 8. Vai lá. Diz assim: algum tempo depois, quando cessou a indignação do rei Xerxes, ele se lembrou de Vasti, do que ela havia feito e do que ele tinha decretado contra ela. Então, os assistentes pessoais do rei sugeriram que se procurassem belas virgens para o rei, e que ele nomeasse comissários em cada província do seu reino para trazerem todas essas lindas moças ao harém da cidade de Suzã. Elas estariam sob os cuidados de Heigai, oficial responsável pelo harém, e deveriam receber tratamento de beleza. A moça que mais agradasse ao rei seria a rainha, em lugar de Vasti. Esse conselho agradou ao rei, e ele pôs em ação. Nesse tempo, vivia na cidadela de Suzã um judeu chamado Mardoqueu, da tribo de Benjamim, filho de Jair, neto de Simei e bisneto de Quis. Ele fora levado de Jerusalém para o exílio por Nabucodonosor, rei da Babilônia, entre os que haviam sido levados prisioneiros com Joaquim, rei de Judá. Mardoqueu tinha uma prima chamada Hadassa, que havia sido criada por ele, por ser órfã de pai e mãe. Essa moça, também conhecida como Esther, era atraente e muito bonita. Mardoqueu a havia tomado como filha quando o pai e a mãe dela morreram. Quando a ordem e o decreto do rei foram proclamados, muitas moças foram trazidas à cidadela de Suzã e entregues aos cuidados de Heigai. Esther também foi trazida ao palácio do rei e confiada a Heigai, encarregado do harém. Muito bom. Então, quando a gente vai olhar para a história da Rainha Esther, a gente vê o começo da história. E o que tem no começo? Primeiro, uma jovem judia, órfã, que vive numa terra estrangeira, sendo levada ao palácio de um rei pagão. Tudo que eu li para você aqui, falei e citei, são problemas. Jovem, a gente fala de inexperiência. Certo? Órfã, a gente fala de desamparo. Pai e mãe é proteção. Pai e mãe é sustento. Pai e mãe é direção. Quando a gente fica velho, a gente acaba tendo uma relação diferente com os nossos pais, porque meu pai hoje, minha mãe não me protege no aspecto financeiro, né? Mas é a proteção do conselho. Mas quando você é jovem, o pai e a mãe, ele exerce não só a proteção do conselho, mas a proteção física, a proteção da segurança, da reputação. Ela não tem, ela é órfã. Ela está estrangeira, numa terra que não é a terra dela. E ela está sendo levada a um palácio de um rei que não adora o Deus dela. Então, para muitos, isso aqui é o cenário perfeito de uma tragédia, de uma dor. A interpretação dessa situação é: eu estou lascado. Minha vida é uma vida maldita, né?
jovem, sem pai e mãe, terra estrangeira, levado a um palácio de um rei pagão, acabou o brilho. Acabou o brilho, acabou o propósito, acabou o destino. Eu amo a Bíblia porque essas histórias bíblicas, elas se parecem e são tapas na cara da nossa vida. Porque a gente tem uma resenha muito forte com coisas que aparentemente estão desconectadas da gente. Então, a primeira coisa que eu vejo nesse texto é que esperar que tudo faça sentido antes de nós agirmos é uma loucura. O que eu estou dizendo, a história que eu estou pintando aqui para você, se eu não te contasse o final da história, você ia com certeza prever uma tragédia. Nunca que essa moça ia virar rainha. Ela não virou chefe de cozinha. Que se virasse, seria algo bacana. Ela não virou soldada, capitã, que ainda assim seria algo poderoso. Ela era uma estrangeira, órfã, pobre. Não, ela não virou uma celebridade da região. Ela virou a segunda maior autoridade do reino, que é a rainha. Ela não tem, naturalmente falando, um caminho para ser rainha. Mas ela vira por quê? Porque não é sobre o caminho natural. É sobre o caminho espiritual. E quantas coisas que eu posso me tornar que não combina com quem eu sou hoje. Quantas coisas você... Por isso que você não pode limitar o poder de Deus. Você não pode limitar o querer de Deus, a vontade de Deus. Se Esther estivesse esperando tentar entender, ligar ponto a ponto, como é que Deus vai me usar? As oportunidades, gente, nem sempre vêm com manual de instrução. As oportunidades nem sempre vêm claras. Às vezes você precisa confiar antes de compreender. Olha o que fala Hebreus 11:8. Hebreus 11:8 diz assim: pela fé, Abraão, quando foi chamado, obedeceu e dirigiu-se ao lugar que mais tarde receberia como herança, embora não soubesse para onde estava indo. Então, Abraão recebeu uma direção. Qual é a direção? Vai andando, sebo nas canelas, mas ele sabe para onde ele vai? Não. Não. Ele sabe quanto tempo ele vai andar? Não. Porque isso é o processo. Então, a primeira coisa que você tem que abrir sua mente é esperar que tudo faça sentido antes de agir é uma loucura. Você vai agir e nem tudo vai estar claro. Você vai tomar decisões e tem pontas que estão soltas. E isso é a vida. Isso é a vida. Outra coisa que é importantíssimo citar sobre Esther é que rejeitar o processo porque ele é desconfortável também é um erro. O processo nunca é confortável. Se Esther tivesse recusado sair da zona de conforto, segurança, o Mardoqueu que manda ela ir para o palácio, se alistar para ser uma das possíveis esposas do rei, ela usa... É um processo difícil, complicado, mas ela não foge. Ela não foge, ela está ali. Existe um poder em estar onde eu tenho que estar, independentemente da circunstância. É marcar o território, é ocupar uma posição, é fincar os pés na terra que Deus mandou você conquistar. E não importa se tem gigante, não importa se tem cara feia, não importa se falam mal de mim, isso é um problema dos outros, eu não tenho nada a ver com isso. Cada um com o seu BO. Eu vou estar onde Deus quer que eu esteja. Olha o que fala Tiago 1:2. 1, 2 e 3. Meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações. Assim vocês saberão que a prova da sua fé produz perseverança. Então, é um erro fugir do combate. É um erro fugir ao invés de aprender com eles. Esteja onde você tem que estar. Onde é que você tem que estar? Esteja. E ele vai dizer, o Tiago vai dizer, considere uma grande alegria passar por diversas provações. E sabendo que essa provação vai provar a sua fé e vai produzir perseverança. Perseverança. Outra coisa maravilhosa que eu vejo em Esther, além de ela agir mesmo que as coisas não façam sentido, além de entender que é um desconforto, mas ela tem que estar lá. Ela tem que estar lá. Você tem que estar no desconforto. Tem que marcar presença. Você não pode deixar o vazio da ausência. Porque se você abre espaço para um vazio da ausência, alguém vai ocupar o teu lugar.
Demônios vão ocupar o teu lugar. Maldições vão ocupar o teu lugar. Gente que não presta vai ocupar o teu lugar. Você tem que ocupar o lugar. Dê seus pulos, corra atrás, faça acontecer. Não deixe o medo te afastar de um lugar que Deus está abrindo para você. Quantas oportunidades Deus vai abrir. Eu vou te dizer, toda oportunidade que vem de Deus dá medo. Dá medo, dá frio na barriga. A possibilidade de você quebrar é grande. A probabilidade de você não dar certo é gigantesca. E é por isso que é de Deus. Porque como você vai dar certo, e a probabilidade de não dar certo é enorme, isso glorifica a Deus. Se Deus coloca você no lugar e você tem na mão todas as chances de fazer dar certo, não há nenhum segredo nisso, não há nenhuma beleza nisso, não há nenhuma vantagem nisso. Porque está na cara que você daria conta. Então isso é um projeto humano. O projeto divino, você não dá conta. Então, outra coisa que eu vejo em Esther é que ela não mede o seu chamado pela sua limitação. Ela é uma estrangeira. Ela não é cidadã original daquele lugar. Você sabe que existe aquela ideia de não manchar o sangue. Sim. Né? Sangue real, é sangue puro, né? Cara, eu vou casar com uma estrangeira, vou casar com uma hebreia, né? Eu vou, né? Mas o rei não fez a Esther diamante. Isso é importantíssimo para a gente lembrar. Sim. O rei realmente se apaixonou por ela. O rei realmente olhou para ela com nobreza. Não era só, e a Bíblia diz que Esther era muito bonita, muito linda. Então ele podia falar, não, eu vou transar com ela, vou usar o corpo dela, eu sou rei, eu mando em tudo. Mas não era só uma questão de paixão, de atração sexual, era uma questão de... Ele viu algo em Esther, que nós vamos estudar ao longo da semana, ele viu uma nobreza, ele viu uma ideia. Por quê? Porque é muito maior do que o meu limite, é o favor de Deus. Tudo que você for fazer, não ponha só no papel a matemática, sabe? Calcula, faça contas, analise o cenário, mas deixe uma margem assim, ó. Isso aqui é o favor de Deus. Então eu me programei, eu sei quanto eu ganho, eu sei quanto custa, eu sei como é que vai, mas espera aí, vamos fechar a conta? Não dá para fechar a conta nisso. Eu vou somar uma página de que Deus pode intervir, Deus pode gerar um milagre, Deus pode. Por isso que nós cremos no Senhor. A questão é que, será que você está ignorando aquilo que pode ser a sua grande chance? Será que você está ignorando aquilo que você pode gerar? Se você entender que você precisa de um olhar diferente para essa situação, a tua vida pode mudar. Então pare de rejeitar as oportunidades porque parecem ser difíceis, complexas. Pare. Quando Deus chama Jeremias, ele imediatamente se sentiu incapaz, jovem demais, despreparado demais. Mas Deus escolheu porque ele era forte. Deus escolheu Jeremias porque ele era capaz. Deus escolheu Jeremias porque ele tinha algo nele. E esse algo nele foi desenvolvido na presença de Deus. Olha o que fala Jeremias 1:8. Deus falando para Jeremias diante das suas desculpas, das suas dores. Vai lá, produção. Não tenha medo deles, pois eu estou com você para protegê-lo, declara o Senhor. Não tenha medo deles, pois eu estou com você para protegê-lo, declara o Senhor. Então, não tenha medo. Eles são maiores que você? São. Os desafios são gigantescos? São, mas não tenha medo dele. Então, se prepare para Deus abrir porta. Esther passou por um longo período de preparação antes de se apresentar ao rei. Antes que aquelas moças todas viessem, olha o que aconteceu com Esther. Leia aí Esther 2:12. Esther 2:12 diz assim: antes de qualquer daquelas moças apresentar-se ao rei Xerxes, devia completar 12 meses de tratamento de beleza prescritos para as mulheres, 6 meses com óleo de mirra e 6 meses com perfumes e cosméticos. O rei Xerxes era enjoado, hein? Ele era chatinho com beleza. Você consegue imaginar a pele de uma mulher? Como Esther devia estar linda? Ela já era linda, né, pastor? Sim, ó. 12 meses de tratamento de beleza. Ou as mulheres lá eram muito feias, e aí o rei falou, meu Deus, para eu conseguir ter um pouco de simpatia, mergulha ela no óleo. Deixa em banho-maria. Mergulha ela aí no tratamento de beleza, 12 meses, beleza, prescrito para a mulher, e 6 meses com óleo e mirra.
e 6 meses de perfume e cosmético. Meu Deus. Rapaz, Aí que criaram a Boticário. aí criaram. Então, muitas vezes as oportunidades que a gente quer vem do quê? De uma preparação, paciência. Imagina você ficar 12 meses ali fazendo tratamento de beleza e se não der certo. Mas se prepare. Havia a graça de Deus, o favor de Deus, havia a bonança, mas havia uma preparação. Uma preparação é importante. E eu acredito que Deus trabalha nos bastidores. Deus trabalha, não é só no dia da vitória. Tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Antes mesmo de Esther chegar no palácio, Deus estava movendo peças, Deus estava tocando no coração de pessoas, Deus estava colocando pessoas certas nos lugares certos. Deus não demora, Deus vê tudo antes e é só eu me colocar no lugar. Então confie, porque Deus vai abrir portas para você. Portas incríveis. Abrindo as portas, alinhando as circunstâncias, Deus vai gerar milagres. Olha lá o Salmo 20, versículo 6. Agora sei que o Senhor salva o seu ungido, dos seus santos céus lhe responderá com poder salvador da sua mão direita. Então, eu sei que Deus tem planos para nós. E esses planos nem sempre vêm claros, nítidos. Alguns deles vêm meio desmaiado mesmo. Porque a ideia de Deus é a sua coparticipação. A ideia é que você faça a sua parte e Deus faça o que você não é capaz de fazer. E Esther, ela vai viver um milagre no dia de hoje. 3 coisas você tem que guardar. Haja, mesmo que as coisas não façam o menor sentido. Segundo, rejeite tudo que traz conforto para você. O processo ele é desconfortável. E terceiro, não se meça pela limitação. Não, você não é a sua limitação. Você não é a sua limitação. Então talvez você está olhando demais para uma situação que não é legal e em vez disso você deve resistir e perguntar, Senhor, o que o Senhor quer me ensinar com tudo isso aqui? Eu estou te dizendo que uma jovem órfã, uma jovem abandonada, uma jovem num país estrangeiro se transformou em uma rainha. Mas Deus deu de mão beijada para ela? Não. Não. Foi alguém na casa dela com uma carruagem? Não, foi um processo onde ela creu que Deus estava com ela. Então, ao invés de você resistir a essa fase, olhe para essa fase e diga, Deus, me ajude. Me ajude a crer, a confiar, a acreditar no teu nome e na força do teu poder. É ou não é, produção? É isso aí, pastor. Tem que entender que para a gente atingir certos lugares, o processo ele é inevitável. Sem processo a gente não atinge. Sim. E aí a história de Esther é mais do que isso, né? Para chegar no segundo nível mais alto do reinado, olha o processo que ela passou, mesmo ela já sendo bonita, igual a Bíblia fala, ela ainda passou por um processo de aperfeiçoamento. Boa. É isso aí. Tem saque menin aí? Temos sim, pastor. Roda o saque menin, vamos lá. A primeira pergunta do saque, pastor, é da Rafa Menezes e ela pergunta: o Espírito Santo é dado quando aceita o Senhor Jesus ou somente quando a pessoa muda de verdade? Olha, mudar de verdade é um negócio complicado, porque a gente sempre vai ter aquele ioiô, né? A vida do ser humano é uma vida de guerras constantes. O ser humano é dado quando você crê em Jesus como seu Salvador, quando você o aceita. Quando você vai ali na frente, quando o pastor te chama, ou quando você confessa onde você estiver, e você se arrepende de seus pecados, e você convida, crê que Jesus Cristo é o Senhor. Jesus é a avenida que nos conecta a Deus e nos conecta ao Espírito Santo. Então você confessa Jesus e imediatamente você é batizado com o Espírito Santo, que não significa falar em línguas. O batismo com o Espírito Santo é a terceira pessoa da Trindade morando em você, produzindo vida, mexendo na sua cabeça, quebrando as cadeias, os grilhões, as amarras, os ferrolhos, limpando dos teus olhos a lágrima, trazendo os frutos do Espírito que vão tocar no teu temperamento, e aí você começa a viver a grande proposta do Evangelho, que é mudança de vida. Mudança de vida. Agora, significa que você vai pecar? Vai. E quando você pecar, o que você tem que fazer? Se arrepender, porque quando você peca, Isaías 59 diz que há um muro entre você e Deus. Significa que o Espírito Santo sai da minha vida. Eu quero que o Espírito Santo volte. Arrependimento, confissão, mudança de vida, aí ele volta. Tá? O Espírito de Deus não habita onde há pecado.
Então, se eu estou me afundando no pecado, por mais que quem olhe por fora fala, você é uma bênção, mas por dentro eu já estou longe da presença de Deus. Próximo. A próxima pergunta, pastor, é da Cacarol Cruz, e ela pergunta: pastor, o que significa todos os santos que a Bíblia cita? Todos os santos, ou os santos, a Bíblia se refere à igreja do Senhor. Quando Paulo fala que os dons foram dados aos santos, a reunião dos santos, é a igreja. Então, toda vez que a Bíblia cita todos os santos, está falando da noiva de Cristo. Aqueles que fazem parte da noiva do Cordeiro, a igreja do Senhor. Certo? Certo, pastor. Vamos orar? Pai querido, nós te damos graça nesta segunda-feira, iniciamos uma jornada confiando que o Senhor nos vê, nos ouve, nos conhece, e em tua presença somos poderosamente abençoados, renovados, revigorados, e não existe absolutamente nada e ninguém que possa impedir o Senhor de agir em nós, de nos dar o vigor que precisamos. O Senhor é a nossa alegria, o Senhor é a nossa paz, o Senhor é a nossa bonança, o Senhor é tudo o que nós queremos, e fora do Senhor não há vida, fora do Senhor não há alegria. O Senhor tem sido o nosso refrigério, Pai. Dá-nos a capacidade de, como a rainha Esther, não esperar que as coisas façam sentido, mas a tua voz é o sentido, a tua voz é o combustível. Se o Senhor está me dando paz, mesmo que não haja uma clareza, eu vou porque eu confio no Senhor, eu vou porque eu acredito no Senhor, eu vou porque o Senhor é a minha alegria. Eu não vou olhar para o desconforto e dizer que não vou, eu vou no desconforto, porque é o Senhor que faz, é o Senhor que vai, é o Senhor que me leva, e eu não sou a minha limitação, eu não sou a falta do dinheiro, eu não sou a minha incapacidade intelectual, eu sou aquilo que o Senhor disse que eu sou. Eu estou como Jeremias hoje, a minha cabeça diz, você não sabe falar, mas o Senhor diz, eu porei na tua boca as minhas palavras. Eu declaro sobre a tua vida um despertamento, uma unção que vai liberar você para viver o novo. Em nome de Jesus, amém e graças a Deus.